Você já refletiu sobre o cessar-fogo que o mundo aplaude não é o fim da guerra, mas o início de uma contagem regressiva? E se a paz que estampa as manchetes for, na verdade, a mais perfeita camuflagem para o ato final de um roteiro cósmico escrito há milênios? Há uma eletricidade no ar, uma tensão espiritual que as câmeras não captam, mas que a sua alma, se estiver atenta, consegue sentir. O que está acontecendo por trás das portas fechadas, em salões de mármore e sussurros diplomáticos, pode estar selando não apenas o destino de Israel, mas o seu próprio destino eterno. A palavra é paz. Ela ressoa como um bálsamo, uma promessa de alívio para um planeta exausto de conflitos. Contudo, em um livro que atravessou impérios e sobreviveu a fogueiras, a palavra de Deus nos deixou um alerta que ecoa hoje com uma precisão cirúrgica. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, a profecia troveja: pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Enquanto o mundo respira aliviado com uma trégua frágil, algo de imenso significado se move nas sombras. Um nome, que parecia pertencer ao passado, ressurge como uma peça-chave em um tabuleiro de xadrez profético. Jared Kushner, o arquiteto dos Acordos de Abraão, está de volta. Revelações sigilosas indicam reuniões secretas com o Hamas em hotéis de luxo. A pergunta que deveria ecoar em seu espírito não é se haverá paz, mas que tipo de paz está sendo costurada com fios de engano. As engrenagens da profecia estão girando, e talvez o silêncio que se aproxima seja mais ensurdecedor do que o barulho das bombas. Das ruas de Tel Aviv às vielas da faixa de Gaza, uma euforia contida celebrou o que a diplomacia mundial chamou de um passo histórico. Um acordo de cessar-fogo, mediado por potências estrangeiras, foi selado sob os holofotes, vendido como o triunfo da razão. Mas para aqueles que possuem o mapa profético, este evento não é um ponto final, mas um marcador sinistro. A cena é um espelho assustador do que o profeta Daniel descreveu há mais de 2.500 anos. Em seu livro, no capítulo 9, versículo 27, ele previu que uma figura proeminente firmaria um concerto com muitos por uma semana. Uma aliança que deslumbraria o mundo com sua aparente justiça, mas que ocultaria em suas cláusulas a semente da maior traição da história. A paz que se torna manchete, a paz que gera prêmios e aplausos, é a isca perfeita no anzol do inimigo. Enquanto este acordo é apresentado como a solução, as Escrituras nos gritam que uma falsa calmaria sempre antecede a tempestade perfeita. É neste exato vácuo, neste clamor global por um salvador político, que a figura de Kushner reaparece, não por acaso, mas por design. Ele é o homem que já conectou o inconectável, o facilitador de pactos impossíveis. Seu retorno não é uma mera coincidência política, é um sinal profético. Ele surge no epicentro do drama, no exato momento em que o roteiro divino exige a entrada de um pacificador. O palco está meticulosamente montado, e o mundo, anestesiado pela esperança, assiste sem perceber que a peça que está prestes a começar não é uma comédia, mas uma tragédia de proporções cósmicas. O discernimento agora não é uma opção, é uma questão de sobrevivência espiritual. Estudos escatológicos profundos revelam um segredo aterrorizante. O anticristo não se revelará ao mundo como um monstro, mas como um Messias. Sua ascensão não será marcada pelo som de botas marchando, mas pelo som de aplausos em conferências de paz. A aliança que ele firmará será aclamada como a obra-prima da diplomacia. A linha que separa um pacto humano, nascido do desespero, de um pacto divino, fundamentado na verdade, se tornará visível apenas quando for tarde demais. Mas a semente desse engano já foi plantada há muito tempo. Os profetas do Antigo Testamento foram as primeiras sentinelas a soar o alarme. Séculos antes de Cristo, eles já denunciavam os falsos mensageiros da paz. No livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 14, a dor de Deus se transforma em palavras. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo:
Paz, paz, quando não há paz. Imagine uma ferida mortal, profunda e infeccionada, sendo coberta apenas por uma pequena atadura. É isso que os líderes sem Deus fazem. Oferecem soluções cosméticas para problemas espirituais, gerando uma falsa sensação de cura, enquanto a podridão se espalha por dentro. O profeta Ezequiel, no capítulo 13, versículo 10, aprofunda essa imagem. Enganam o meu povo dizendo, paz, não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que a rebocam com argamassa fraca. Pense nisso, uma parede cheia de fissuras, pronta para ruir, mas maquiada para parecer forte. Assim é a paz construída pelos homens. Ela pode resistir a uma brisa, mas será pulverizada pela tempestade do juízo divino. Esta é a paz que está sendo oferecida hoje. Uma estrutura oca, bela por fora, mas condenada ao colapso. Nos evangelhos, quando os discípulos maravilhados perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim, a primeira e mais importante advertência que saiu de seus lábios não foi sobre guerras ou fomes, mas sobre o engano. Em Mateus capítulo 24, versículo 4, ele ordena, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele sabia que a arma mais letal do inimigo nos últimos dias seria a sedução, a capacidade de fazer a mentira parecer mais atraente que a verdade. Jesus continua revelando a atmosfera dos tempos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, mas ainda não é o fim. Ele descreve um mundo em um estado de paranoia e alívios cíclicos, uma montanha-russa emocional, projetada para nos esgotar e nos tornar vulneráveis ao primeiro líder que prometera um fim a toda essa instabilidade. O apóstolo Paulo, como um mestre estrategista espiritual, nos dá o mapa exato do ataque final do inimigo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, ele detalha o momento do colapso. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. A palavra-chave aqui é repentina. Não será um declínio gradual, será um interruptor sendo desligado. Em um piscar de olhos, a euforia se transformará em pânico. A transição será tão brutal e inevitável quanto as dores de parto de uma mulher grávida. Não haverá para onde correr. A porta da graça, hoje tão escancarada, se fechará com um estrondo que ecoará pela eternidade. Se esta busca por discernimento e verdade está queimando em seu coração, se você sente que precisa de ferramentas espirituais para este tempo, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a Oracão que Move os Céus e a Terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Na revelação final de Apocalipse, o apóstolo João nos dá uma visão que decodifica o início do fim. Com a abertura do primeiro selo, surge uma figura montada em um cavalo branco. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. A cor branca simboliza uma falsa paz, uma justiça aparente. A coroa representa a autoridade política que lhe será entregue. Mas o detalhe mais intrigante e revelador é o arco sem flechas. Este não é um guerreiro de conquista militar, mas um mestre da conquista diplomática. Ele vencerá não com a espada, mas com tratados. Ele seduzirá o mundo com sua capacidade de unir inimigos e prometer uma era dourada. Ele é o cavaleiro da falsa paz. De Jeremias a João, a mensagem é uma sinfonia divina, com um único e claro refrão. A paz que não passa pela cruz de Cristo, que não exige arrependimento e que ignora a justiça de Deus, é uma miragem mortal no deserto da humanidade. É o palco perfeitamente iluminado sobre o qual o anticristo fará sua estreia triunfal. E nós, a igreja, somos a plateia que tem o roteiro nas mãos e precisa decidir se vamos aplaudir o ator principal ou alertar os outros sobre o trágico final da peça. Quando você vir o mundo celebrando este cessar-fogo, olhe além da cortina. A paz do homem é sempre um produto fabricado. Relatos confirmam a presença de Kushner em Jerusalém, apresentando o plano ao gabinete israelense antes de qualquer anúncio oficial. Nada é por acaso.
Cada movimento é friamente calculado. Esses movimentos nos bastidores do poder global validam uma suspeita profética. Jared Kushner não é apenas um nome. Ele é um símbolo, uma peça sendo movida por mãos invisíveis no epicentro geográfico e espiritual do mundo, exatamente onde a Bíblia diz que o pacto final será firmado. A paz, para o inimigo, não é o objetivo, é a arma. Pouco antes do juízo de Deus cair como um relâmpago, líderes carismáticos, arquitetos de alianças que o mundo aplaudirá de pé, estarão, na verdade, estendendo o tapete vermelho para o homem da iniquidade. Kushner não é um espectador. Ele pode ser um dos principais engenheiros da ponte que conectará a paz visível de hoje ao engano invisível de amanhã. A Bíblia nos ensina que a ascensão do anticristo será uma obra-prima de sedução. Ele não virá como um ditador, mas como um salvador. Ele oferecerá a solução para os problemas que o próprio sistema dele ajudou a criar. A profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 25, é um raio-x de sua estratégia. Far-se-á prosperar o engano na sua mão e destruirá muitos que vivem em segurança. Analise essa frase com sua alma. Ele não destruirá os que vivem em guerra, mas os que confiarem em sua falsa paz. A sensação de segurança será a armadilha. A humanidade, cansada de dor, entregará sua liberdade em troca de alívio, sem perceber que está assinando a própria sentença. Se o seu espírito testifica com esta verdade, se você sente a urgência deste chamado, não fique parado. Inscreva-se agora mesmo no canal Conexão Divina e ative as notificações. Comente aqui embaixo, Espírito Santo, me dê discernimento. E envie este vídeo para alguém que você ama e que ainda está dormindo espiritualmente. A hora de soar a trombeta é agora. A profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, continua a nos dar detalhes precisos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Este concerto com muitos aponta para um tratado de paz multifacetado, envolvendo Israel e o mundo árabe, exatamente o tipo de acordo que tem sido o foco da diplomacia moderna. Mas a profecia também revela a traição. O acordo será quebrado. No auge de sua popularidade, o pacificador mostrará sua verdadeira face. O próprio Jesus, nosso mestre, nos alertou em Mateus, capítulo 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele não falava apenas de homens, mas de um espírito, uma ideologia que promete a salvação da humanidade através de esforços humanos, colocando o homem no lugar de Deus. A paz será a plataforma de lançamento para este engano global. Será o clímax de uma batalha espiritual que começou no Jardim do Éden. Por que Israel? Porque essa pequena faixa de terra é o epicentro de tudo. Porque desde Abraão, Israel tem sido o fio condutor do plano de Deus na história. O profeta Zacarias, no capítulo 12, versículos 2 e 3, revela o status espiritual de Jerusalém nos últimos dias. Eis que porei a Jerusalém por copo de tremor para todos os povos. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. Essa cidade não é apenas uma capital. É um peso espiritual que nenhuma potência mundial consegue carregar ou resolver. Ela é o palco central do drama da redenção e do juízo final. Essa profecia de Zacarias não é para o futuro. Ela é a manchete de hoje. A cada resolução da ONU, a cada conflito, a cada acordo, o mundo tropeça nesta pedra pesada. Israel não é apenas um país. É o relógio de Deus. E os seus ponteiros se aproximam da meia-noite. Jesus nos deu a chave para entender este relógio na parábola da figueira, em Lucas, capítulo 21. Olhai para a figueira, disse ele. A figueira é o símbolo de Israel. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. O renascimento miraculoso da nação de Israel em 1948 foi o primeiro broto.
As tensões e os acordos de paz que vemos hoje são as folhas se abrindo. O verão, a volta do rei, está às portas. Enquanto o mundo busca freneticamente por estabilidade política, o céu nos chama para a vigilância espiritual. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, ordena Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 42. O sono espiritual é o maior perigo desta geração. A distração é a anestesia que o inimigo usa para nos impedir de ver o que está acontecendo. É hora de acordar, de firmar os pés na rocha da palavra e de preparar o coração. As cortinas estão se abrindo para o último ato. Se você está sendo despertado por esta mensagem, não pare aqui. Inscreva-se no canal Conexão Divina, comente "Eu escolho estar preparado" e compartilhe este alerta com todos os seus contatos. Juntos, podemos soar o alarme. O que estamos vivendo não é mais um capítulo da história, é a conclusão do livro. A paz que está sendo negociada é a calmaria que antecede o Armagedom. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, nos dá um último e crucial sinal. O surgimento do homem do pecado não acontecerá antes que venha a apostasia. A apostasia é o abandono deliberado da fé, uma rebelião contra a verdade de Deus. Estamos vivendo em meio a essa grande rebelião, onde o certo é chamado de errado e a verdade é chamada de discurso de ódio. Este é o ambiente cultural e espiritual que permite a ascensão do engano. O espírito do anticristo já opera, normalizando o pecado e preparando os corações para receberem um líder que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Uma geração que não tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática será inevitavelmente varrida por esta onda de engano. E você? Onde está a sua âncora? Na areia movediça da opinião popular ou na rocha eterna da palavra de Deus? Este é o momento de mergulhar nas Escrituras como um homem sedento busca por água. É tempo de jejuar, de orar, de se consagrar. É tempo de compartilhar o Evangelho com uma urgência que você nunca teve antes. A palavra em Romanos, capítulo 13, versículo 11, é um despertador para a nossa alma. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Cada nascer do sol nos aproxima do dia da volta de Cristo ou do dia do nosso encontro com Ele. Não há mais tempo a perder. A história humana está em sua contagem regressiva final. Enquanto diplomatas brindam em salões luxuosos e as massas se distraem com o pão e o circo modernos, o céu está praticamente gritando para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Jesus repreendeu os religiosos de sua época dizendo: "Sabeis discernir a face do céu, e não sabeis discernir os sinais dos tempos?" Que essa dura palavra não se aplique a nós hoje. Esta mensagem não tem o objetivo de te encher de pânico, mas de te encher de propósito. Não é para te causar medo, mas para te impulsionar pela fé. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou no escuro. Ele nos deu sua palavra como uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão crescente. Hoje, Ele está sacudindo os que dormem, chamando de volta os que se perderam e renovando as forças dos que estão cansados de lutar. E agora, eu te convido a selar um compromisso. Faça 3 coisas simples, mas que têm um poder espiritual tremendo. Primeiro, compartilhe este vídeo. Seja a sentinela que Deus está usando para despertar alguém. Um simples compartilhamento pode ser a diferença entre a vida e a morte eterna para uma alma. Segundo, comente aqui embaixo. Declare sua fé. Escreva: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos transformar esta sessão de comentários em um altar de clamor e vigilância. Terceiro, ao final reserve 1 minuto, apenas 1. Feche seus olhos, silencie o mundo ao seu redor e clame: Espírito Santo, revela-me a verdade. Não me deixe ser enganado. Peça por discernimento. Como está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo orando,
para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O tempo se cumpriu. A pergunta ecoa na eternidade. Você está pronto? Muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter aberto seu coração para esta palavra. Eu sei que foi denso, foi forte, mas foi necessário. Para continuar neste caminho de preparação, assista a um destes 2 vídeos que já estão na sua tela. Eles são a continuação desta nossa conversa. Que a paz que excede todo o entendimento, a paz que só Jesus pode dar, guarde sua mente e seu coração. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.